Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Barca Marina. Eu sou Marina Ruivo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre este romance, Encontro Você no Oitavo Round, romance de Caia Guimarães, que venceu o prêmio Sesc do ano passado, 2020, na categoria romance, e foi publicado então pela editora Record como parte da premiação. Mas antes de eu falar sobre o livro, claro, lembrar você para deixar aqui depois o seu like neste vídeo, né? E se você não é inscrito ainda no canal, não deixe de fazer a sua inscrição para ajudar a apoiar o canal e, claro, depois também, além de curtir o vídeo, espalhe para seus amigos, amigas, parentes, familiares, colegas de trabalho e afins. Então vamos lá, vamos conversar agora sobre este romance Encontro Você no Oitavo Round. Bom, a primeira coisa que chama a atenção, que chamou a atenção para mim neste romance é a capacidade do seu autor de conseguir capturar um universo que para muitas pessoas não só é desconhecido, como até não é nem um pouco atraente, nem atrativo, que é o universo do boxe, e conseguir mergulhar a gente nesse universo assim de uma maneira incrível, né? Então eu acho que posso falar assim com tranquilidade, e como eu sei que muitas pessoas têm a mesma vivência. Então assim, eu não tenho nenhuma familiaridade com o boxe, tipo, nenhuma, né? Eu fiquei tentando lembrar as minhas lembranças, né, de boxe, de onde vem, o que eu me recordo de ter visto algo de boxe. Só na infância, uma coisinha ou outra na televisão, quando meu pai às vezes assistia. Então aquela coisa, né, de Maguila, quem lembra? E Mike Tyson, né? Era a época do Mike Tyson, Maguila, essas coisas. Mas era uma coisa muito distante, nunca fez parte, né, do meu universo, nunca fez parte, assim, nunca acompanhei ninguém que lutasse boxe, né? Então é algo extremamente distante. E a gente sabe, eu estou dizendo isso porque, assim como eu sei que para muitos de vocês e para a própria literatura, não é um universo, né? Mais que um tema, um universo muito abordado. O que eu me lembro logo de cara, quando falo em boxe, é no Cortázar, né? Que gostava de boxe e tal. E escreveu algumas coisas, mas não é muito. E acho que o próprio Norman Mailer, que inclusive está na epígrafe aqui, eu li há pouco tempo um romance que agora estou procurando aqui, não está. Mas eu li um romance, não as obras dele de não ficção, e aí entra um pouco também dessa questão, mas não é muito abordado. Só que o Caê conseguiu o quê? Conseguiu pegar então este universo, né, do qual muita gente, inclusive, tem uma certa até ojeriza, né? Ai, boxe, não. E levar a gente de uma maneira assim, como se ele conduzisse pela mão e nos trouxesse para dentro desse universo, e dali a gente está completamente mergulhado, né? Então isso para mim já é a primeira coisa assim que eu tiro o chapéu. Falei, é demais, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil mesmo. E qual é a história, então, deste romance, né, que vai nos levar para esse universo? O personagem principal, que é o Chris, ele... Machado Amoroso? Eu estava na dúvida agora se era Machado Amoroso ou Amoroso Machado, mas é Machado Amoroso. Ele é um lutador de boxe que está completando 40 anos. Ele teve uma carreira, assim, que no início ela estava indo em ascensão, mas ele nunca emplacou exatamente, e houve um momento em que ele sofreu uma derrota por nocaute. Ele foi nocauteado, que ele fala que é a expressão, né? Beijou a lona. Então ele beijou a lona. Depois deste beijo na lona, a carreira dele não emplacou mesmo. Aí ela começou a entrar justamente numa trajetória descendente, né? Em que ele vai deixando de participar de lutas em âmbito nacional, começa a participar de lutas em âmbito apenas estadual. Ele está no Espírito Santo, tal como o autor,
Caê Guimarães. E, por fim, no presente aí da narrativa, ele participa apenas de lutas no circuito municipal, né, em Vitória. E ele, inclusive, está prestes a participar da sua última luta. E aí essa última luta tem uma importância para ele em muitos sentidos, né? Tem uma importância simbólica, tem a importância de que ele vai encerrar mesmo a carreira, e tem uma importância de que o empresário dele faz a proposta para que ele venda a derrota. Né? É uma coisa que ele já fez poucas vezes e já nesse final de trajetória, mas o empresário vem e solicita que ele faça. E ele, em tese, aceita, mas aí ele vai ficar e a gente vai ficar. Essa é uma das coisas, assim, se ele vai, afinal de contas, vender, né? E tem que ser assim, vender, aceitar o dinheiro, mas aí ser derrotado e de forma convincente, não é para ele dar aqueles shows daquelas lutas livres assim que a gente vê que é tudo teatro, né? Não, ele teria que ser derrotado de maneira convincente. Né? Então, a gente tem um aspecto muito importante deste romance na configuração desse protagonista, que é, além de ser um boxeador, ele é um ex-escritor. Ele publicou 3 livros de poesia, então ele é um boxeador poeta, e ele tem um romance inacabado, que ele chegou a mostrar para um amigo, o editor, coincidentemente chamado Saul, muito próximo ao nome do Saulo, editor da Cousa, lá de Vitória, muito amigo do Caê, mas aqui no livro é o Saul. Mas esse romance não terminou e ele abdicou dessa carreira literária, dessa trajetória literária, para dizer melhor. E o que acontece é que, ainda que ele tenha abdicado, né, e concentrado todos os esforços no boxe, né, o fato dele ser um boxeador poeta é algo que possibilita que o romance consiga trabalhar, seja trabalhado, melhor dizendo, com uma linguagem muito bem elaborada e que em vários momentos chega próximo a uma prosa mais poética. O que a gente percebe é que a escolha de palavras é assim extremamente precisa. Dá para perceber mesmo assim o quanto cada uma das palavras foi deliberadamente pensada e escolhida, né, no romance, a construção das frases. Então salta à vista, inclusive, não só o fato de que o Cris é um boxeador poeta, mas que o Caê Guimarães é um romancista, este é o primeiro romance dele, que tem uma trajetória anterior como poeta, né? Então, logo que eu fui vendo, eu falei, esse realmente é um romance pleno, mas é um romance de um poeta, porque é incrível, assim, a precisão, a beleza das imagens que ele cria, assim, chamam muito a atenção nessa construção narrativa. Uma construção narrativa que é muito bem elaborada, então tá tudo tudo foi muito organizado, né? A trama é muito bem montada e é uma narrativa ágil, muito envolvente, breve, né? Em que a gente lê assim em pouco tempo e que depois ela fica ressoando, né? Na nossa cabeça por uma série de questões. Que eu não vou aqui me adentrar, inclusive para não tirar muito da graça que tem. Mas independente do certo elemento de que a gente chega um momento que a gente quer saber o que vai acontecer, mas independente disso, o romance depois ele fica ressoando e ecoando, né? Com as questões que ele traz, com aquele universo que ele cria, porque aí o universo em que não só o personagem principal é muito bem configurado, como os demais personagens, né, que existem, tanto os de maior peso, quanto os, a princípio, só pincelados. Isso também é muito bacana, porque às vezes a gente lê alguns romances em que o personagem principal, o protagonista, está até muito bem constituído, montado, mas os demais ficam só como quase que tipos mesmo, né? No romance do Caê, não. Cada um dos romances, e a gente tem uma personagem muito importante também, para quem
que desempenha, enfim, um papel bem importante, uma personagem feminina, que é a Esther, e ela também é muito bem montada, a gente fica muito encantado, né, com a figura dela. Nessa questão ainda da amarração do romance, né, de como tudo é amarrado, quando a gente chega ao final, a gente entende, inclusive, o sentido dessa capa, como essa capa aqui também foi muito bem pensada. Aqui, a capa então é de Leonardo Iacarino. Foi muito sacado, mas a gente entende assim, a gente olha e vê que é uma capa bonita, forte, né? Mas o sentido dela a gente entende só lá no finalzinho do romance. Bom, fica aqui então o meu convite ao encontro você no 8º round. Antes eu só queria dizer que o CAE, as informações que estão aqui, tá? Bem, mesmo, não vou dar os nomes dos livros, ele tem muitos livros de poesia, vocês vão ver, olha, ele nasceu em 1970, vive em Vitória, é escritor, né, poeta, jornalista e roteirista, e ele tem então 5 livros publicados entre poesia, conto e crônica. E aí este então é o primeiro romance. Super fácil acesso, recomendo muito e reitero aqui para vocês o convite para que se inscrevam no canal e deixe o seu like aqui. Ah, e uma pergunta, eu queria saber, queria que vocês me contassem se já leram algum, não precisa ser romance, mas pode ser um conto, enfim, que trate deste universo do boxe. Que títulos vêm à mente de vocês? E se vocês podem, então, recomendar aqui para mim, tá bom? Obrigada, até a próxima. Tchau!